A graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos estejam voltados aos céus, que os teus ouvidos estejam atentos à voz do Espírito Santo. Que o Senhor possa abençoar e transformar a tua vida. Amém? Antes de entrar na meditação da palavra, vou deixar o meu pedido, o meu recado. Não se esqueça de deixar o seu like, comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. O objetivo desse canal é falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta. É fazer o ID do Senhor. Porque a palavra está escrito: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo: angariar almas para o reino dos céus. Falar de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o único e suficiente Deus, aquele que pode todas as coisas, que tem poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo o que neles há. Que o Senhor faça resplandecer sobre o teu rosto a sua face. Que o seu dia de hoje seja uma bênção. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos meditar? A palavra do Senhor hoje se encontra na carta a Tito, uma das cartas do apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 5 a seguir, que diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. E de cidade em cidade estabelecestes presbítero, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como o mordomo da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Essa palavra do Senhor é poderosa. Ela veio para nos instruir, para nos ensinar, para nos direcionar naquilo que devemos andar, a forma como devemos reagir, a forma como devemos agir em determinadas situações, em determinados momentos. Porque nós não podemos esquecer que nós somos atalaias do Senhor, nós somos representantes do céu, nós fomos chamados e resgatados do lamaçal do pecado, transportados para a sua gloriosa e maravilhosa luz, para fazer e servir o seu propósito. Então, a nossa conduta, o nosso procedimento, ele tem valor, ele tem significado, porque nós não podemos esquecer que nós estamos sendo vistos pelo céu, pelos homens, pelos anjos e pelos demônios. Nós estamos sendo observados em todo o nosso proceder durante todos os dias. E isso pode
agregar ou pode diminuir. Isso pode transformar ou pode arrebentar. Então, as nossas práticas, as nossas condutas têm que ser pensadas, têm que ser analisadas, têm que ser direcionadas, porque nós temos que olhar que nós estamos envoltos a uma grande nuvem de testemunhas, de pessoas que nos veem, que nos olham, que nos criticam, que nos apontam, que estão sempre buscando do que nos acusar, do que apontar contra a nossa vida. Por quê? Porque o nosso inimigo, ele é astuto, ele é ardiloso. Então, como ele não quer que a palavra de Deus permaneça, que a palavra de Deus se transforme, que a palavra de Deus nos envolva e nos direcione na nossa caminhada, ele sempre vai colocar na nossa vida tropeços, oportunidades, sabe, de abandonar, de cometer algumas coisas que vão manchar a boa imagem que o Senhor tem preparado para a nossa vida, para que nós possamos ser testemunha dele sobre a face da terra. O apóstolo Paulo, ele está instruindo o seu servo, que ele deixou na cidade de Creta, para que a sua conduta, as suas práticas, as suas escolhas fossem com sabedoria, porque ele não ficou lá para viver da palavra. Ele ficou lá para pregar a palavra do Senhor, para ser instrumento de Deus a levar a palavra do Senhor ao coração do aflito, do cansado, do necessitado, daquela pessoa que estava angustiada. E para isso ele tinha que buscar viver com retidão e sinceridade na presença do Senhor. E como a obra do Senhor começou a crescer naquele lugar e a igreja do Senhor se formou naquele lugar, o apóstolo Paulo vem aqui ensinando a Tito que escolhesse, mas para escolher as pessoas que iriam trabalhar com ele em prol da obra, tinha que ter alguns requisitos. E ele vem falando para que o seu servo tivesse ali o cuidado de examinar, porque se ele colocasse qualquer pessoa que andasse de qualquer forma, que andasse de qualquer jeito, seria estorvo, seria prejudicial à sã doutrina do Senhor, porque iria trazer vergonha, iria trazer problemas e acabaria defraudando, né, a palavra do Senhor. E uma das formas que o apóstolo Paulo, nessa palavra, ele nos ensina a calar a boca daquele que se levanta contra a nossa vida, é o nosso comportamento. Ele fala para Tito o seguinte: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Ou seja, a forma como Tito iria escolher e iria fazer naquele lugar a diferença, iria fechar a boca daqueles que estavam se levantando contra ele. Tito tinha que demonstrar com atitude, com compromisso, com liberalidade, com responsabilidade, através do seu agir, através do seu fazer. E muitas das vezes nós perdemos batalhas porque nós, diante da prova, diante da adversidade, nós queremos fugir da responsabilidade que nos convém, fugir de fazer aquilo que a palavra do Senhor nos instrui. E isso acaba nos tirando do propósito, nos roubando a paz. Por quê? Porque nós não andamos segundo o princípio da verdade, conforme a palavra do Senhor. Porque se nós somos de Cristo, nós temos que andar nas pisadas do Senhor.
Se nós confessamos o Senhor como o nosso único, suficiente Salvador, nós temos que crer e dar crédito à sua vontade e à sua verdade. E muitas das vezes, através de misticismo, através de crendices, através de disse que me disse, através de confiar na força do braço, no poder do dinheiro, na situação, naquilo que vemos, nós acabamos por quebrar esse princípio da palavra do Senhor, que diz que para tapar a boca dos que são contradizentes, dos que falam mal, dos que se levantam contra o nosso agir, o nosso posicionamento, a nossa maneira de ser, é quem vai ser a nossa arma para vencer esse tipo de situação. Mas a nossa atitude, você sabe qual que é? Fugir, abandonar, desdenhar, deixar para lá, deixar com o tempo, deixar para o tempo resolver. E não é isso que a palavra ensina. Eu mesmo, há pouco tempo atrás, eu fui exortada por conta de uma atitude que eu tomei por volta de 2015, 2016, que foi contra a obra do Senhor, a palavra do Senhor, que feriu a igreja do Senhor. E depois de algum tempo, depois de uns dois anos mais ou menos, eu voltei para a presença do Senhor. Mas não fiz o que a palavra ensina, que é olhar aonde você caiu, se consertar com Deus e com os homens, para que você possa voltar ao princípio do primeiro amor e a fazer a obra do Senhor. Eu estava em outro lugar, eu voltei para a presença, mas eu não me consertei. Eu não havia tido a hombridade de pedir perdão, de fazer como está escrito na palavra do Senhor, de reconhecer meu erro, de reconhecer que eu errei, de reconhecer que eu machuquei, que eu magoei. E eu continuei fazendo as coisas, fazendo a obra do Senhor, mesmo estando longe desse princípio, dessa vontade do Senhor, de fazer as coisas como o Senhor mandava. E estava tudo bem, porque eu tinha confessado meu pecado para o Senhor, eu tinha me arrependido do meu pecado, mas eu não tinha buscado reconciliação, restauração. E isso estava atrapalhando o meu ministério, isso estava atrapalhando a minha vida espiritual. E passava despercebido, porque as coisas estavam caminhando e para mim estava tudo bem. Até que, como o Senhor é bom e Ele é misericordioso, o Senhor me deu a oportunidade de ser exortada, de ser confrontada e de ser ensinada a fazer o que a palavra manda. Olha onde você caiu, conserta. E aí, naquele momento, na minha vida foi quebrada as amarras que me prendiam, os laços que me feriam. Por quê? Porque naquele momento eu aceitei a correção e eu me comportei como o Senhor me arguiu através do pastor, que me disse que eu não poderia fazer o que eu queria, que eu tinha que fazer o que está escrito na palavra do Senhor, porque o processo que Deus nos dá para que nós possamos estar no centro da sua vontade é que a nossa vida ela tem que estar pautada nos princípios da palavra do Senhor. E um dos princípios da palavra do Senhor é esse, que se eu sei que o irmão tem algo contra mim, eu não posso entregar a oferta, eu tenho que deixar a oferta lá de frente do altar, voltar, pedir perdão, reconciliar com aquele irmão, para depois entregar a minha oferta. Porque senão o Senhor não recebe. E isso, muitas das vezes, está atrapalhando a igreja romper, o servo do Senhor crescer, evoluir. Por quê? Porque fica parado, estagnado no passado, nas coisas que deviam ser retratadas, reconhecidas, consertadas, e isso abre brecha para Satanás nos destruir, nos roubar e nos matar.
Então, naquele dia, naquele momento, o Senhor abriu os meus olhos e eu pude ver, pelo poder da palavra do Senhor, os céus se abrirem e a palavra do Senhor se cumprir na minha vida. Por isso, hoje, eu aconselho que você busque em seu coração, na sua mente, aquilo que você precisa fazer diante dos homens, para que você viva o propósito da verdade de Deus. Porque muitas das vezes são detalhes, são coisas mínimas que estão roubando a nossa paz, que estão cegando os nossos olhos, que estão tirando o nosso entendimento. O que nós não podemos esquecer é que o nosso inimigo, ele é poderoso, sim, contra a nossa vida. Ele não é poderoso contra Jesus. Mas ele sabe nos assolar, ele sabe perturbar, ele sabe entrar e nos cegar. Se nós não estivermos vigiando, se nós não colocarmos os nossos olhos na presença do Senhor, na palavra do Senhor, nos princípios da verdade do Senhor, ele pode fazer com que nós venhamos a tropeçar, a cair. E caídos, nós não vamos conseguir caminhar. E para caminhar, nós temos que estar de pé, na presença do Senhor, orando, clamando, jejuando, adorando, louvando, glorificando ao Senhor. É necessário que haja conserto, é necessário que haja confissão, é necessário que haja pedido de perdão, liberação de perdão, para que nós possamos viver o extraordinário e sobrenatural de Deus. Essa palavra hoje, ela falou muito forte ao meu coração. Quando Deus exorta, através do apóstolo Paulo, a Tito, como ele deve tratar, como ele deve ensinar, como ele deve escolher as pessoas para estarem com ele, adiante da igreja, trabalhando para a obra do Senhor, e que a conduta e as práticas e as realizações daqueles que estão à frente vai refletir na vida das vidas que estão ao seu lado. Para fazer a obra, nós temos que estar debaixo da destra do dono da obra. Para estar no centro da vontade de Deus, Deus tem que estar no centro do nosso coração. E o nosso caminhar, ele tem que ser pautado, ele tem que ser visado na palavra do Senhor, para que nós não desviamos nem para a direita nem para a esquerda, mas o nosso foco, o nosso alvo é o Senhor, é Jesus Cristo. Que essa palavra de hoje, assim como ela veio ao meu coração e ela ardeu em minha mente, em meu coração, para trazer entendimento do caminhar, do proceder e do falar, que ela possa hoje fazer na sua vida o diferencial. Que você possa tomar essa palavra em seu coração para analisar o que você tem feito, como você tem feito, o que você pode mudar, como você pode mudar. Porque Deus, querido, aquilo que era para ele fazer já foi feito. A entrega da sua vida em nosso lugar na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos salvação pelo seu nome, pelo seu sangue, já foi feito. Mas algumas escolhas, algumas decisões competem a nós. E nós temos que lembrar que aquilo que plantamos, nós vamos colher. Que a nossa vida ela tem que estar baseada, pautada na palavra do Senhor, para que nós possamos ser verdadeiramente representantes do céu, embaixadores de Cristo sobre a face da terra. O Senhor, ele quer mudar a sua vida, ele quer mudar a sua história e ele pode transformar a sua casa, mas você tem que se posicionar na presença do único e suficiente Salvador.